aos olhos dos ignorantes. Portanto, no mundo das pesquisas científicas, o que existe ainda são leis da natureza que nós não dominamos e que ainda desconhecemos. Os milagres têm espaço na interpretação reduzida das religiões, que se fundamentam em dogmas como ideias fixas que não mudam ao longo do tempo. No mundo da paranormalidade, nós temos que entender que os fenômenos são todos naturais. Portanto, vamos acompanhando os slides para compreender. Em tese, os fenômenos são todos naturais. Eles se dividem em dois grandes grupos: em fenômenos normais e em fenômenos paranormais. Mas tanto os paranormais como os normais são inteiramente naturais, porque todos os fenômenos estão na natureza. Os fenômenos normais são aqueles estudados pela ciência clássica. Os fenômenos paranormais, eles, embora sejam normais, não são habituais. Eles não são corriqueiros, não são tão cotidianos. Eles são mais raros. Eles estão no paralelo dos normais, ao lado dos normais, porém não são tão habituais. O próximo. Os fenômenos normais pertencem à ciência clássica comum e os cientistas tratam de informarmos todos os dias e já existem bastantes contribuições a respeito deles, dividindo a ciência nas suas diferentes classificações. Os fenômenos paranormais, ele está dentro da paraciência, que é uma ciência paralela desenvolvida com a clássica, e os pesquisadores envolvidos nessas experiências são chamados de paroxistas. Os fenômenos paranormais ainda não é objeto de pesquisa oficial das academias. Ainda existe muito preconceito. Ainda existem grandes cientistas que acreditam que paranormalidade é sinônimo de superstição. O paranormal para muita gente não existe. Outros acham que isso é fraude, é truque. Mas o século passado, o presente século XX, foi o século de maior desenvolvimento da física. Foi o século que nós alcançamos as estrelas, viajamos para a Lua, conseguimos a fissão do átomo, chegamos nas estruturas profundas da nanociência, chegamos na engenharia genética, conseguimos feitos tão relevantes que quase não acreditávamos que seria possível. Escondido em todas essas experiências de ciência, nas mais variadas áreas, apareceu um ramo de pesquisa que ficou praticamente escondido, sem muita notoriedade, que foi a pesquisa da sobrevivência da consciência após a dissolução cadavérica dos corpos. Proeminentes cientistas ou paroxistas apareceram nesse cenário. Desde o surgimento da moderna parapsicologia no final dos anos 20, anos 30, com o psicólogo norte-americano Joseph Bexheim e William McDougall, que as primeiras pesquisas sobre a sobrevivência ganharam destaque. E essas experiências legitimaram as que vieram depois. No campo da medicina, médicos extraordinários se valeram de fenômenos paranormais no campo da experiência de quase morte. No campo da memória extracerebral, o neurofisiologista, professor da Universidade de Rajasthan, na Índia, Dr. Ramendra Banerjee, criou um termo audacioso nos anos 50 de memória extracerebral, que deu um salto quântico dentro das concepções neurológicas. A memória extracerebral, o termo extra pressupõe fora. Seria possível a memória fora do cérebro? É exatamente isso que o termo quer definir. Mais tarde, um grande cientista canadense, nascido em Montreal, hoje, o nome que figura com maior expressão no mundo dessas pesquisas de memória cerebral, o Dr. Ian Stevenson, também professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, viajou para a Índia a partir de 1961 e
enfrentando o preconceito dos seus colegas do estabelecimento científico e conheceu os trabalhos de memória extracerebral do Dr. Banerjee. Voltou à América e criou um departamento de pesquisa de reencarnação relacionada com biologia. E levou a efeito mais de 2.700 casos de lembranças espontâneas de crianças que traziam também marcas de nascença quando bebês, e essas marcas de nascença estavam relacionadas com o trauma de morte da sua última vida. Publicou 2 livros notáveis: Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascimento. O primeiro volume tem 1.200 páginas. O segundo volume, 1.100 páginas. O livro é ilustrado, com detalhes, com pesquisa. Mais de 60 pesquisadores se envolveram durante mais de 30 anos de pesquisas. Um trabalho que trouxe essa paranormalidade no mundo biológico a levar à percepção de que a consciência do ser humano pode sobreviver e voltar a nascer em outro corpo. Essas contribuições também se somaram com as pesquisas dos campos de vida, elaborado nos anos 50, 60, mais o auge dos anos 70, com a chegada da psicobiofísica, com 2 biólogos notáveis, Dr. Harold Saxton e F. Senostroff, que produziram um documentário resultado de quase 30 anos de investigações com o nome de Life Field, ou Campos de Vida. Mais tarde, um outro biólogo recente, prêmio Nobel, de nome Rupert Sheldrake, apresentava a hipótese dos campos morfogenéticos, ou campo da consciência, determinando que o ser humano é uma espécie de forma de sua forma, uma forma energética, que está além das dimensões celulares. O homem seria constituído de 3 naturezas. Mediante essas experiências, as conclusões dos pesquisadores, também com a contribuição dos russos, que falaram dos campos estruturadores da forma. De ideias semelhantes vindo de pesquisadores que não se conheciam. Trouxeram a conclusão de que nós somos um corpo que possui um campo, que possui também uma consciência. A tríplice formação do homem faz com que ele possua uma natureza biológica palpável, visível, com volume, com tamanho, com molde, mas ele possui a natureza essencial, que é invisível. E esses homens todos que estão produzindo essa paraciência, essa ciência paralela habitual, têm produzido uma contribuição imensa. São muitos nomes, que aqui não daria tempo de citar todos os trabalhos. Estamos apenas passando de passagem por alguns. Mas os fenômenos paranormais estão contidos nessas experiências, nessas investigações. E eles podem ocupar 5 ramos de pesquisas distintas. Essas pesquisas inicialmente estão contidas primeiro, a formação ideológica de conhecimento metodológico para esses fenômenos foi a ciência espírita, elaborada por Allan Kardec no século XIX. Depois veio a metapsíquica, com o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, Charles Richer. Mais tarde, apaixonado pela sobrevivência, o Dr. Joseph Bexheim, com uma decorrência inesperada, criou a moderna parapsicologia, que aborda os fenômenos extrasensoriais. Depois, esses fenômenos paranormais encontraram o desenvolvimento do controle de 2 áreas do conhecimento que se juntaram e apareceu o nome psicobiofísica. Os fenômenos psi, e essa palavra do grego que significa alma, mente, espírito, consciência, se reuniu com a biologia e com a física.
A psicobiofísica apareceu nos anos 70 como uma espécie de ciência de síntese.